Ebé, palavra de origem iorubá, significa grupo, comunidade. Comunidade vem do latim. Por definição, é um conjunto de habitantes de um mesmo estado ou qualquer grupo social cujos elementos vivam numa dada área, sob um governo comum e irmandados por um mesmo legado cultural e histórico. Existem várias comunidades no mundo, como as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, as comunidades virtuais, entre tantas outras. Esse podcast nasceu de uma comunidade bem específica, da comunidade da Mostra Egbé de Cinema Negro. Uma mostra que nasceu em Sergipe, o menor estado do Brasil, mas com uma potência tão grande que não cabe lugar nenhum. O podcast Egbé não vem para falar sobre a mostra. O podcast nasce para falar sobre cinema, mais especificamente, cinema negro. Nossas referências, nossos antecessores, nossos parceiros e parceiras que fazem o cinema negro acontecer hoje, sobre a nossa comunidade. Eu sou Hector Souza. Vou estar aqui mensalmente trazendo episódios para vocês, mas não sozinho. Afinal, ninguém faz uma comunidade sem companheiros. Preparando esse primeiro episódio, eu bati um papo com Wendel Salvador, artista visual, professor de artes e, como o próprio gosta de se denominar, um negro em movimento. Entre vários assuntos na nossa conversa, a gente falou sobre Ebé, uma palavra tão pequena, mas que significa tanto. Significa comunidade, né? Ajuntamento de pessoas que têm um objetivo comum. Seria essa a ideia da palavra Egbé, né? Que é falar, né? Que escrita Egbé, mas que a gente pronuncia no iorubá Ebé. Como boa parte das coisas na vida, nem tudo significa o que é. Ebé vai além da tradução literal. Para as religiões de origem iorubá, essa palavra também tem significados divinos. Existem dois Ebés, o Ebé Orum e o Ebé Ilê. São as comunidades espirituais e as comunidades humanas, que estão interligadas, e precisamos ficar em harmonia entre os dois para que a nossa vida seja próspera. No Orum, que é para as pessoas, né, seria mais fácil dizer assim, no céu, que para o iorubá não é bem essa ideia de céu, e no Aie, que é a terra, né, nós estamos, necessariamente eu não estou na minha Ebé Orum, né? Porque a Ebé Orum vai estar lá, ela vive lá. Eu vou estar aqui no Ebé, numa outra comunidade que se organiza aqui. Só que aí, o que acontece? Se meus caminhos estiverem negativados, ou eu não estiver andando em conformidade com a minha Ebé Orum que ficou lá, que está lá, causa desequilíbrio. Porque aí você não está em conformidade com o que você acertou na sua Ebé Orum. Porque na crença iorubá, primeiro que a gente aceitou o destino que nós temos, que nós vamos ter. Você aceitou o seu destino. E sua Ebé Orum lhe revelou qual seria o seu destino. Então, quando você vem para o Aie, você vem com um destino traçado. Isso não quer dizer que ele não possa ser alterado. Seja por um destino já traçado, ou por ocasiões da vida que levaram a isso, nasceu a Mostra Egbé de Cinema Negro, que traz no seu nome a premissa dessa mostra: formar uma comunidade. Unir pessoas para apreciar e celebrar o cinema de cineastas negros brasileiros que movimentam a arte não só em Sergipe, mas por todo o país. Mas para falar como surgiu a Ebé, ninguém é melhor do que uma das fundadoras. Vamos ouvir a Luciana Oliveira, cineasta, professora e uma das pensadoras da mostra. Bem, um grande motivo para a gente ter criado a Egbé foi justamente uma ausência, né, de discussão sobre o cinema negro, a ausência de uma janela dos filmes de cinema negro em Sergipe. Mesmo a gente tendo duas potências do cinema negro daqui, né, do estado, o Severo Dacelino, né, o grande ator, e também a Everlane Moraes, uma cineasta incrível. Mesmo com esses nomes, a gente não tinha uma discussão tão forte e nem tinha uma janela mesmo onde esses filmes estivessem circulando, né? Nem filmes sergipanos pretos, nem filmes de outros lugares. Então, a nossa preocupação era construir uma janela, né, para que esses filmes pudessem circular aqui em Sergipe, para que a gente pudesse ter esse espaço de encontro, né? Porque desde o início, a Egbé se transformou nesse espaço de encontro, de afeto, de aquilombamento mesmo, do público preto, né? Dos cineastas pretos que aqui circulam, né? Nas mostras presenciais, né? Foi isso que nos levou a criar essa mostra, né?
fazer com que a gente pudesse ter esse espaço de exibição e também esse espaço de encontro, de troca, né, de poder assistir junto narrativas que nos representem e que de algum modo também pudesse provocar uma reflexão com relação aos estereótipos, às invisibilidades, todas as discussões que atravessam, né, a nossa existência na história do cinema, né? Então, a Egbé nasce muito desse incômodo, né? Dessa ausência, dessa falta. E hoje a gente se orgulha muito de estar fazendo 6 anos já de mostra, né? Nesse movimento de sempre fazer com que esses filmes eles possam circular cada vez mais em diferentes espaços também. Não é segredo que os negros sempre viveram tempos difíceis no Brasil. A todo momento, nos deparamos com relatos, notícias, situações onde o racismo bate na nossa cara, muitas vezes tirando nossos ânimos e esperanças. Porém, não pretendemos falar sobre isso. A Egbé não é sobre isso. A Egbé é sim sobre resistência, mas ao mesmo tempo sobre celebração, sobre abraçar nossa comunidade e vibrar por tudo de belo que sai dela. Celebrar a vida, resgatar nossa ancestralidade, porque se a gente parar para pensar nos nossos ancestrais, nas pessoas que foram tiradas da África e escravizadas, as pessoas que aqui no Brasil, mesmo depois de libertas, não tiveram condições dignas de vida, se a gente parar para perceber... Essas pessoas estavam dentro de um regime que era tão cruel, né, tão desumano, mas que eles não deixaram nunca de dançar, eles não deixaram nunca de cantar, eles não deixaram de se organizar, inclusive politicamente, né, não sendo a política formal do país naquela época, e agir, e não só foi em uma área, a gente encontra exemplo de todas as áreas, né? A gente tem um exemplo maior, Palmares, né, dos negros quilombolas e quilombistas que se unem e se organizam. A gente tem as irmandades, a gente tem os clubes negros, né, coisa mais atual. A gente tem os grupos religiosos, né, os terreiros e outras organizações. A gente tem os grupos para dança, só para dança, né, só para música. Tem muitas e muitas criações que foram para celebrar, de fato, a vida, né, para dizer, olha, nós estamos independente de tudo isso, nós estamos aqui, nós estamos vivos, nós vamos celebrar a vida. O nosso movimento atualmente é de conquistar e reconquistar nossos espaços. Historicamente, a população negra foi jogada à margem da sociedade. Foi precisando ressignificar seus símbolos para que eles não fossem apagados, como, por exemplo, os sincretismos das religiões de matriz africana com a religião cristã. Claro que o sincretismo dos africanos, que os africanos fizeram, foi de extrema inteligência. Um exemplo, a lavagem do Bonfim, né? As mulheres vão até lá, os terreiros, até a igreja do Bonfim, em Salvador, e lavam a igreja. E aí a gente diz, né, mas fica lavando a igreja, essa coisa toda e tal. A maior parte das pessoas desconhece que ali onde era a igreja do Bonfim hoje, era o primeiro terreiro, um dos primeiros terreiros de Queto de Salvador. Por conta da né, exploração imobiliária, né, de você afastar a população negra do centro das cidades, né, colocar ela na parte, né, suburbana, né, nas periferias, o terreiro ele termina sendo vendido. Só que foi um processo, os historiadores dizem que foi um processo tão rápido que eles não conseguem retirar, né, os objetos, porque inclusive alguns objetos são enterrados, né, que representam os axés quando vão iniciar um terreiro, uma comunidade. E aí não se conseguiu tirar porque, né, já tinha se criado muita coisa por cima. E aí foi quando se constrói a igreja do Bonfim. E aí o que é que acontece? A partir de um certo momento, essas mulheres retornam para lavar as escadarias, nem que seja uma vez no ano, para lavar simbolicamente os axés que estão ali enterrados naquele terreno. Né? Ou seja, é um sentido dizendo, olha, antes de vocês, igreja, nós estávamos aqui. Né? Então, por exemplo, eu não acho que a lavagem do Bonfim deve acabar, entendeu? Porque é sincrética. Não acho. Ela deve permanecer, porque ela tem uma relação. Eu acho que o sincretismo de quando, né, eu escondo o orixá e aparece o santo, aí sim, esse sincretismo tem que acabar. Hoje já não precisamos mais desses disfarces. Ou pelo menos, não deveríamos precisar. Hoje conseguimos gritar, lutar
e ampliar nossa voz, seja pelo cinema, pela música, literatura, pintura, redes sociais ou como puder disseminar. Na verdade, hoje temos mais espaços para ecoar, mas há muito tempo, pretos e pretas fazem esse movimento de resistência. E vamos falar sobre alguns desses personagens nos próximos episódios. Personagens que abriram caminhos para que pudéssemos estar aqui, fazendo arte, fazendo cinema, fazendo esse podcast chegar aos seus ouvidos. Então que celebremos, que vivamos. Porque só viver, né, já é muito militância. E se você, como sujeito negro, você busca viver dignamente, já é muita militância. Esse podcast é uma coprodução EBE Mostra de Cinema Negro e Café Preto Produções Sonoras. Ele é roteirizado, narrado e editado por Hector Souza. É produzido e coordenado por Hector Souza, João Brasil, Luciana Oliveira e Tiara Menezes.